Muito que bem, eu sou a Anitta Efraim, esse é o Eu Vim de Santos e esse fim de semana eu não sei dizer o que aconteceu, quem foi que abençoou tanto o Santos Futebol Clube, mas fato é que Santos venceu no feminino também. Eu sei, parece uma mentira que tenha conseguido vencer no masculino e no feminino ao mesmo tempo, no mesmo fim de semana, 2 dias seguidos de alegria, mas aconteceu. Santos 2, Inter 1 na Vila Belmiro nesse domingo, dia 30 de abril, para mais de 3 mil pessoas, um bom público, inclusive, muita gente apoiando o futebol feminino, apoiando as Sereias da Vila, e veio aí uma vitória para coroar essa crescente do Santos e também para presentear esse público que esteve na Vila Belmiro neste domingo, pré-feriado. Uma vitória muito importante, porque o time do Inter é, sem dúvidas, um dos mais fortes desse campeonato brasileiro. Estava ali em terceiro lugar, com 19 pontos, o Santos estava em sétimo com 14, agora ultrapassa o São Paulo que inclusive venceu o Palmeiras esse fim de semana. O Santos fica com 17 pontos, sobe aí pelo menos uma posição na tabela, e o Inter em quarto lugar com 19 pontos, mas tinha vencido o Corinthians, por exemplo, na rodada passada. Era um jogo que não é que a gente estava tão confiante assim, a gente olhava para esse jogo com uma certa preocupação, porque sabe que às vezes o Santos tem ainda dificuldade em jogar contra times mais cascudos, e o mais importante é que não foi uma vitória por acaso, um gol nos últimos minutos, não, foi uma vitória merecida do Santos, uma vitória em que o Santos jogou muito bem, na minha opinião, com várias jogadoras se destacando. Então vou falar ponto a ponto dessa vitória, mas é importante dizer que, na minha opinião, foi uma vitória maiúscula do Santos nesse domingo, para marcar que está crescendo no Campeonato Brasileiro Feminino. Bom, o Santos foi a campo com o mesmo time dos últimos jogos, então com Camila Martins no gol. Na lateral direita, Gi Fernandes. Na zaga, Kaká e Camila, porque a Reina, que estava, enfim, jogando muito, foi para a seleção das Filipinas, então não jogou esse jogo. E na lateral esquerda, Bia Menezes. No meio, aquele mesmo meio de campo, Brena como primeira volante, Yaya como segunda volante e a Thaisinha como camisa 10, né, articuladora do time. E no ataque, Fabi Simões pela esquerda, Kathleen pela direita e Cristiane centroavante. Bom, eu acho que hoje a Brena foi a melhor em campo, fez o segundo gol, quem fez o primeiro, inclusive, foi a Cristiane. E a Brena, nossa, assim, tava em todos os lugares do campo, roubou bola, apareceu na área, fez gol, fez tudo. Fez chover hoje na Vila Belmiro a Brena. Já é o segundo jogo, né, que ela tá muito bem, ela que deu assistência, né, na vitória do Santos contra o São Paulo lá em Cotia. Então, ela, pra mim, assim, a tatuagem do Neymar realmente fez uma diferença, porque desde então, desde que ela tocou no Neymar, tudo mudou. Ela sempre jogou muito bem, mas tá realmente num momento mágico a Brena nesse campeonato brasileiro. E também gostei muito, muito, muito da Gi Fernandes. Parece que ela torceu o tornozelo ali no fim do jogo. Fiquei preocupada, mas ela, assim, jogou demais hoje, na minha opinião. Inclusive, ela que começa ali a jogada para o gol da Brena. Então, para mim, esses foram os dois grandes destaques do jogo de hoje. E queria falar sobre duas jogadoras que só de elas estarem melhor do que estavam nos últimos jogos já fez uma diferença enorme. Thaisinha e Yaya. A Yaya um pouco menos, ainda acho que a Yaya tá devendo bastante, mas achei que a Thaisinha hoje, de estar assim, mais ativa, mais participativa, já faz muita diferença, porque o meio campo, né, gente, ele é o coração do futebol. E a gente tava vendo a Thaisinha um pouco apagada nos últimos jogos, e hoje ela se movimentou mais, deu bons passes, achou as companheiras, inclusive, acho que ela que deu assistência, né, para a Brena para fazer o segundo gol. Gostei muito dela. Acabei nem comentando do primeiro gol, mas vou falar sobre isso, estava falando das jogadoras no geral. Camila, goleira do Santos, teve pouco trabalho, sinceramente, eu esperava mais do Inter. Acho que a grande chance do Inter foi a chance que o Inter acabou fazendo gol. Mas o Santos abriu o placar razoavelmente cedo, assim, né, ainda na primeira metade do primeiro tempo, com a Cristiane num bom cruzamento da Kathleen, né? A Kathleen achou a Cristiane em boas condições, ela acabou marcando de cabeça, porque crise de cabeça, né? Vocês sabem como é, é difícil errar. Muito bom ver a Cristiane voltando a marcar gol, foi comemorar com o Bentinho, o filho dela, coisa mais fofa. Então,
Muito bom ver esse ataque do Santos funcionando de uma forma bem dinâmica. Eu esqueci também de falar que um dos destaques do jogo foi a Fabi Simões. A Fabi Simões foi muito bem no jogo de hoje. Ela é ex-jogadora do Inter, deixou o Inter temporada passada para vir para o Santos, também achei. Então achei que essas 3 jogadoras de ataque foram muito bem. Só que o que aconteceu foi que logo depois do Santos fazer o primeiro gol, teve uma falha da Camila na zaga, e a Bia não chegou a tempo para recompor, mas também não foi culpa dela, assim, e o Santos acaba levando um gol. E a melhor chance do Inter foi essa, porque o Santos também acabou se defendendo bem, na minha opinião. Achei que o Santos se defendeu melhor do que eu estava esperando até, né? Não deixando o Inter criar tantas chances. Então eu achei que hoje, com um meio de campo melhor, aparecendo mais, o Santos lutando, as jogadoras de ataque, assim, no campo defensivo, recuperando bola, o Santos com muita vontade de jogar bola, sabe? Com muita intensidade, muito desarme, inclusive. O Santos foi superior ao Inter e ganhou de um time que é mais preparado, porque tem o mesmo treinador há mais tempo, porque tem o mesmo estilo de jogar, porque é um time que traz jogadoras da base com frequência e consegue ter um estilo de jogo muito constante. Então, me surpreendeu ver o Santos, na minha opinião, tão melhor que o Inter. Falando das substituições, quem entrou? A Jordan Ziff, atacante, no lugar da... Gente, deu branco no lugar de que ela entrou, não importa. Ela entrou também a Ana Carla, entrou também a Jane, eu gostei muito das entradas, e a Tainá Maranhão, porque foram 4 substituições. O Santos acabou o jogo com 10, porque a Gi Fernandes, como eu falei, se machucou, mas tinha feito 3 paradas para fazer as 4 substituições. Fez 4? Eu tô ficando maluca. Eu acho que fez 4 substituições. Se não, vocês me desculpem. Mas eu gostei da entrada da Ana Carla, achei que ela entrou bem. Eu gostei da entrada da Jane, achei que ela entrou muito bem. Acho que a Jane tá merecendo ser titular, apesar dos bons desempenhos da Kathleen. Tainá Maranhão tá comendo a bola. Que menina, muita personalidade. Ela é muito rápida. Ela vai pro mano a mano. Assim, ela tem uma personalidade assim que ela é a cara do Santos pra mim. Ela é a cara do Santos, uma contratação muito acertada. Eu sei que foi indicação do Cleiton e ele foi brilhante nessa indicação, porque a Tainá Maranhão só tem a evoluir, uma menina super nova e ela assim chama no 1 contra 1, dribla, vai pra cima, ela é ótima. Ela foi expulsa, né? 2 jogos, um no sub-20, um no time principal mesmo, naquele jogo contra o Avaí que tava ganho, uma besteira. Mas uma questão de ela vai amadurecer e ela vai ser uma baita de uma jogadora. Então, gostei, ela foi a que eu mais gostei das entradas, mas acho que todas que entraram acabaram entrando bem, só que aí o Cleiton morreu com substituições por fazer, porque já tinha feito as 3 paradas e aí a gente não imaginava que o Santos terminaria com 10. E mesmo com 10 no fim do jogo, o Santos foi intenso, o Santos teve uma falta ali feia da Bia Menezes na frente da área, mas o Inter acabou não aproveitando. Então, o Santos conseguiu se defender bem, mesmo com uma a menos. Gostei muito da intensidade do Santos, é isso. É tipo o que a torcida jovem estava falando ontem, não é mole não, jogando com vontade, ninguém ganha do Peixão. Foi mais ou menos isso que eu senti hoje também. No feminino, muita intensidade, time organizado, um meio de campo que funcionou, a defesa cedeu poucas chances ao Internacional. As atacantes articulando bem as jogadas lá na frente. O time do Inter, como eu falei, é um time cascudo, é um time que se defende bem e o Santos conseguiu fazer 2 gols no Internacional, que, por exemplo, o Corinthians não conseguiu fazer. Então, foi um ótimo jogo, gostei muito. Eu acho que todos os jogos têm que ser exatamente assim, com essa intensidade, com o meio de campo que funciona, com a Brena muito, muito, muito inspirada. Camila Martins levou cartão, não joga o próximo jogo. Bia Menezes levou cartão, não joga o próximo jogo. Esse foi o 9º jogo, então o Santos ainda tem 6 jogos pela frente no Campeonato Brasileiro. E são 6 jogos que apenas um jogo é contra um time que está à frente do Santos na tabela, que é o Corinthians, né? Que tem 7 vitórias em 9 jogos. O Santos tem 5 vitórias em 9 jogos, 2 derrotas, 2 empates. E esse é o jogo mais difícil, mas depois o Santos joga contra o Atlético Mineiro, que está atrás na tabela, tem 12 pontos. Joga também contra o Bahia, que tem 13 pontos, aqui acho que está em 9º, no caso, e o Atlético Mineiro em 10º. Joga também contra o Real Ariquemes e contra o Ceará, que são os times que estão lá embaixo na tabela. E na próxima rodada, no fim de semana que vem, no sábado às 3 horas, joga contra o Cruzeiro, que também está abaixo na tabela. Cruzeiro que perdeu de 7-1
do Corinthians nesse domingo e ficou nos 14 pontos, estava com a mesma pontuação do Santos, mas levou um sacode. O jogo é fora de casa, é lá, em Cruzeiro. Mas no meio de semana também começa o Campeonato Paulista, o Santos vai enfrentar o SCA Brasil na quarta-feira, às 5 horas da tarde, fora de casa. Acho que o Cleiton tem que entrar com um time alternativo para jogar contra o SCA. Acho importante que ele faça essa movimentação, vá com um time alternativo, jogue com a Camila, jogue com a Bia, já que elas estão suspensas, mas tente uma outra formação, até tentar a Julie no gol, por exemplo, que é a goleira que veio, teve poucas oportunidades, jogar com a Giovana na lateral direita, não sabemos como está a Gi Fernandes, jogar com a Tayla na zaga, com a Kelly na zaga, com a Laura no meio de campo ali como primeira volante, talvez testar a Júlia, que está voltando a treinar, não sei se ela está à disposição, mas acho que é uma boa colocar ela pelo menos ao longo do jogo, colocar a Ana Carla de titular, por exemplo, e testando, né, essas formações, porque para o Santos não se desgastar tanto, porque tem que se classificar no Campeonato Brasileiro. E é isso aí, tá bom? Vou ficando por aqui hoje. Fim de semana maravilhoso pro Peixão. Quarta-feira tem jogo e acho que a gente volta a se falar então, tá bom? Beijo pra vocês, tchau!